influência de todos nós, porque apesar de eu não ser jornalista, eu nunca fui, mas essa coisa do jornalismo nos meus filmes é muito forte por conta do Aruanda. Que segundo o Linduarte Noronha, ele nasceu de uma atividade jornalística, né? Foi a partir de uma matéria que ele fez sobre Serra do Talhado, né? E que ele ficou indignado lá com uma manchete no estado de São Paulo, dizendo que Serra do Talhado não passava de uma favela. Ele ficou indignado com isso, né? E resolveu fazer o filme, e fez uma obra-prima simplesmente, né? Ele não tinha intenção nenhuma de fazer uma obra-prima e terminou fazendo um filme que foi um filme seminal, né? Um filme que determinou toda a estética do cinema novo brasileiro. E aí, eu envolvido aqui na época, na década de 60, já no cineclube que tinha no Liceu Paraibano, a gente estudava, e que eu conheço o Aruanda. O Aruanda já tinha sido lançado, que o Aruanda é de 59, né? 60, 59, 60. E já existia o Romeiro da Guia também, do Vladimir e João Ramiro Melo, que tinham começado com Linduarte, né? E eu sempre fui um cara muito aficionado de cinema, entendeu? A primeira vez que eu vi cinema na minha vida foi dentro de casa. Meu pai era fotógrafo amador e passou um filme dentro de casa. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, foi dentro da minha casa. Papai tinha um projetor 16mm e era muito amigo do seu Lemos, que era o dono do Plaza, né, que ficava ali no Ponte 100 Réis. E naquela época, as cópias 35 que chegavam, vinha acompanhando com a cópia 16. Todos os filmes, longa-metragem, essa coisa. Hoje em dia é DVD, Blu-ray, né, essas coisas, mas na época era uma cópia 16 que vinha. Aí o papai pegava e levava para casa para exibir, né? Aí ficava em casa. Desenho animado, filme do Gordo e Magro, né? O filme do Walt Disney, aqueles. E também passava. Eu vi, quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, eu vi um filme, um clássico do cinema humanista francês, Se Todos os Homens do Mundo, um filme, se eu não estou enganado, de 52. Eu vi isso, porque o pai, lá em casa era assim, entendeu? Tinha esse tipo de divertimento, mas tinha esse tipo de filme que papai botava assim para a garotada ver, né? É engraçado isso. Eu, pessoalmente, tinha uma preocupação de desenvolver um projeto, um trabalho de retomada, de revitalização do cinema paraibano, porque estava muito parado as coisas, né? E tem um filme que eu fiz sobre o cinema paraibano, que eu comecei a fazer esse filme por isso, entendeu? Tem um depoimento do Jurandir Moura, que é muito revelador. Ele disse, toda vez que a gente quer fazer um filme, a gente parte da estaca zero. Nada que foi feito antes significava crédito para uma nova realização. Isso até hoje está assim, praticamente. Mudou, de certa forma, por uma série de razões. Uma delas é o advento do digital, que facilitou muito nas produções, né? Facilitou. Hoje em dia é muito mais fácil você fazer uma coisa em digital do que fazer naquela época em 16mm, 35mm e tal. Então o que a gente queria, e fazendo o filme, ele foi usado como ponta de lança para refletir sobre esse momento, tanto que quem assina a realização do filme foi eu, mas eu assino junto com o Walter Carvalho a realização, eu e Walter Carvalho, porque era justamente eu e Walter representando a segunda geração, depois de Aruanda. Hoje já tem 4 ou 5 gerações depois da gente, né? Negócio incrível, eu já sou dinossauro, né? E eu acho isso muito legal. De qualquer maneira, o que a gente fez surtiu efeito, porque surgiu o Marcos Vilar, surgiu o João de Lima, surgiu... João já filmava antes também com Super 8, quer dizer, o pessoal daqui já estava com experiência em Super 8 bem desenvolvida, pai. Não tinha mais sentido você fazer um convênio internacional com Super 8. O João Batista de Andrade uma vez disse, é a mesma coisa de mandar os meninos estudar skate nos Estados Unidos. Fazer um mestrado em skate nos Estados Unidos, eu fazia esse negócio com Super 8. E quando a gente queria profissionalizar isso aqui, porque o cinema paraibano começou em 35mm. A Aruanda foi feita em 35mm, o Romeiro da Guia em 35mm. Tem toda a produção do Machado Bittencourt
em 35mm e outra parte em 16mm. Valfredo Rodrigues, antes já era 35mm, né? Tudo isso eu cito no coisa, menos o Machado não está no filme porque não deu para fazer, tá? Aí é outra história. Mas o filme, eu pego os momentos mais expressivos do cinema brasileiro do meu ponto de vista, e eu assumi sempre isso. Então, a intenção era dotar a Paraíba de um centro de produção profissionalizado. Não é profissionalizante, é profissionalizado. E que iria formatar gerações de gerações, né? Aí veio esse convênio da França que, para mim, até hoje eu acredito que veio atrapalhar a coisa. Veio atrapalhar, porque o centro de produção que a gente pensava, nós chegamos, eu e Clemente, chegamos a fazer um plano diretor. Esse plano diretor está inédito, deve estar nos arquivos aí. Um plano diretor para o NUDOC, que era uma coisa que tinha a ver no âmbito do campus, porque o cinema ele é multidisciplinar por natureza, né? Então ele se relacionava com todos os outros núcleos, né? Então tinha que integrar esses núcleos todos, tinha todo esse projeto de desenvolvimento, o núcleo de cinema integrado com os diversos núcleos que existiam aqui, pela sua interdisciplinaridade natural que é o cinema. Mas aí entrou esse convênio da França, que eu acho que foi realmente um atraso, um retrocesso. Há quem diga que não, entendeu? Que o pessoal foi para a França, fizeram algumas coisas, estudaram, não sei o quê. Tudo bem, eu acho que foi bom para essas pessoas, mas foi ruim para o cinema paraibano, entendeu? Para esse projeto de desenvolvimento. Nós podíamos ter hoje um centro de produção de peso, entendeu? Aqui. E não se conseguiu. Não se conseguiu por provisionismo mesmo, entendeu? E aí, eu não culpo as pessoas que foram, não. Eu não culpo porque foi uma grande oportunidade de estudar na França cinema, entendeu? A questão é que o modus operandi da coisa era uma coisa que estava, inclusive, o Super 8 naquela uma coisa já desgastada, umas coisas descartáveis. Ninguém fazia mais nada em Super 8 porque era uma coisa que já estava no fim, né? E como diz o João Batista, é a mesma coisa de fazer um curso de skate nos Estados Unidos, né? Fazer um próximo Super 8 na França. Mas, de qualquer maneira, o pessoal foi e tiraram proveito disso. Tudo bem, de qualquer maneira, eu, como sou um otimista incurável, eu acho que, de certa forma, eles aproveitaram, mas em detrimento de uma estrutura extremamente profissional que estava sendo criada e que não foi criada, entendeu? Ficou para depois, né? Então, você vê que o NUDOC até hoje vive lá. Mas isso aí não é o pessoal, não é o projeto, é peso da burocracia da Universidade Brasileira. Não é só a Paraíba, não. A Universidade Brasileira é pesada. Isso poderia causar. Tanto que tinha a intenção de criar o NUDOC ser um embrião da criação de um instituto de cinema, entendeu? Que fosse independente, que tivesse convênio com a universidade, fosse de certa forma ligado, mas um instituto autônomo para conseguir dinamizar a produção. Isso no ICO Produções nacionais, e não era só se limitar só ao documentário, não, ele fazia ficção também, fazia tudo isso, que era um instituto de cinema. Era o que queria desembocar nisso. Era ousado, mas se você não faz uma coisa ousada, você não faz nada, entendeu? Tem que fazer assim mesmo. Entendeu? E a turma disse, pô, mano, você é utópico. Graças a Deus sou utópico, entendeu? Eu acho que a utopia foi criada para a gente caminhar, entendeu? Para que serve a utopia? Serve para caminhar. Isso foi uma frase do Fernando Birra, que eu nunca esqueci. Num debate que ele estava com os estudantes lá no México, se eu não estou enganado, um estudante levanta e pergunta, mestre, para que serve a utopia? Que pergunta desgraçada, né? Aí ele disse que a utopia para ele olhava, mirava o horizonte. Toda vez que ele caminhava, ficava mais longe, mais distante do horizonte. Mas ele caminhava. Então a utopia serve para você caminhar. A resposta mais bela que eu já vi sobre esse negócio. É um negócio assim incrível, né? Então isso eu não esqueço, eu sempre falo isso. Eu digo, eu sou utópico sim, porque eu quero caminhar, entendeu?
Então era isso, entendeu? Por isso eu acho que foi frustrante por isso. Há quem diga que não sei o quê, que houve proveito. Houve, as pessoas se aproveitaram. Mas foram as pessoas, não foi a estrutura, a política que estava sendo feita foi em detrimento dela. Tem muita coisa que eu não vi, tem muita gente que eu não conheço. Muita gente que eu não conheço. Inclusive eu entrei numa reunião no festival agora, no Cineport, eu entrei na sala assim, eu só conheci o Carlinhos Dauro. Foi esse Carlinhos Dauro e quem mais? Mas não sei, só o Carlinhos Dauro. E o Duval Leal que chegou, de repente lá. Aí tem outras pessoas de fora também, tem muita gente de fora. O Duval, o Carlinhos me alertou, disse, não, tem gente de fora aqui, tem gente de Pernambuco, tem gente de não sei o que e tal. Mas a maioria era daqui e eu não conhecia ninguém. Entendeu? Tinha uns que eu conhecia de nome, um que é editor, um dos melhores editores daqui que estava lá também. Acho que Elias, né? Elimarco, exatamente, Elimarco, estava lá. Não conhecia. E o Carlinho. Então eu sentei junto com o Carlinho, vou ficar aqui que eu me sinto mais seguro. Aí eu fiquei junto dele lá, né? Então, sempre que eu posso, estou vendo. Existem várias... É abrir um leque. O que eu acho a riqueza do cinema paraibano, que ele é de qualquer forma, ele abriu um leque, entendeu? Em detrimento do que eu falo, que foi um atraso na criação do centro de produção do Congresso, não, acho que de qualquer maneira o cinema desenvolveu o cinema aqui, entendeu? As duras penas. Poderia ter sido mais rápido, poderia ter acontecido, né? Mais para trás. A coisa está acontecendo agora, mas muito também pelo desenvolvimento e advento do digital. Se não tivesse digital, a coisa ia ser complicada. Não, isso aí é uma coisa natural, rapaz, é a mesma coisa. Não... A primeira experiência que eu tive com digital, na edição, foi com o Meu Negro de Seda, um curta-metragem, isso feito em 97. Foi a primeira vez que eu trabalhei com um equipamento chamado Avid. Estava começando, os primeiros Avid que tinham chegado aqui. Foi um equipamento igual a Moviola, quer dizer, quem criou esse programa do Avid foram 2 montadores e um craque lá de computação nos Estados Unidos, não é? Então é exatamente a mesma coisa que está ali, só que virtual, né? Só que é virtual, você não corta mais a fita, você está tudo lá dentro, tudo embutido ali dentro, né? E eu acho que é uma coisa natural do desenvolvimento das tecnologias, né? Acho que é perfeito. No primeiro impacto foi muito esquisito, porque as coisas eram muito rápidas, né? Moviola você tinha um tempo de maturação, enquanto você marcava, você cortava, você emendava, não sei o quê. Você tinha um tempo de reflexão, de pensar, não sei o quê. O Avid, quando eu dizia o plano tal, antes de eu acabar de falar, o cara tinha feito, né? Uma rapidez incrível. Que aí você tem que se reeducar para tomar partido disso. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Meu mais recente longa-metragem, O Romance do Vaqueiro Voador. Eu filmei todo em 16mm, porque naquela época, isso foi em 2006, 2006, eu não acreditava ainda na imagem do digital, né? Principalmente os planos gerais. Aí eu fiz os planos gerais, a parte ficcional com o Luiz Carlos Vasconcelos, tudo 16mm. E os depoimentos, tudo em digital, entendeu? Digitalizei tudo, né? E fomos para uma ilha, no Final Cut, trabalhava tudo no Final Cut. Depois fomos finalizar no Rio de Janeiro, digitalizando tudo outra vez e marcando luz, né? Num equipamento chamado Fire, né? Que é um negócio, a felicidade dos fotógrafos, né? Você altera a fotografia ali tranquilo, né? Não tinha farra faltando as nuvens, a gente botou nuvem lá, entendeu? É um negócio incrível. E a gente equilibrou o filme inteiro. Você não sabe mais Você vai saber agora porque eu falei, mas ninguém sabia exatamente o que era 16, o que era película e o que era digital. Ficou igual, entendeu? E esse negócio está desenvolvendo cada vez mais. Um produtor que trabalha sempre comigo realizou o filme dele com uma máquina fotográfica.
entendeu? Com HD, com chip, com não sei o que, tal. Uma máquina fotografa, bicho, com 24 quadros, incrível, né? E o resultado é excepcional, eu vi. Né? Eu acho que essas tecnologias vêm para caminhar junto, entendeu? Eu nunca acreditei muito no fenômeno da substituição, isso não existe, isso é bobagem. Mas as tecnologias vêm se somando cada vez mais. Hoje já existe uma tecnologia digital que se consegue umas imagens incríveis. Hoje eu não filmaria mais com 16. Acho que meu próximo filme vai ser todo digitalizado, tudo já na filmagem. Né? Porque o meu primeiro longa-metragem, Uma Questão de Terra, eu trouxe aqui para Paraíba 52 latas de negativo. Cada lata com 10 minutos. Uma maluquice, né? E filmei 47, para obter um filme de 80 minutos. Entendeu? Hoje você pega um cartão do negócio dele e filma 10 horas. Só um cartão. Aí você despeja num laptop, lá no inferno, em locação, lá no sertão da Paraíba, você passa e libera aquele cartão para você filmar mais. Né? Que é outra história. Entendeu? Acho que essas tecnologias são muito bem-vindas, né? Principalmente para o documentário. Né? Essa agilidade toda, isso é muito bom. Tem duas coisas aí. Eu acho que esse modelo de edital, eu acho que já está mofado, entendeu? E chega a ser até, às vezes, injusto. Você tem um edital, seja de onde for, mesmo da Petrobras, do BNDES, do próprio Secretaria do Audiovisual, eu acho que é um sistema que tem que repensar. Como eu não sei, mas eu estou disposto a discutir, encontrar uma solução. E eu tenho uma ideia de como fazer isso, que a Ancine já tem uma modalidade que está fazendo, que é o fluxo contínuo. Porque edital, rapaz, é um negócio muito injusto. Eu já trabalhei, já estive dos dois lados do balcão. Eu já concorri, ganhei, felizmente, e já estive na comissão. E que, aliás, encerrei minha carreira, não quero mais conversa com isso, não. Ficar julgando o trabalho de colega é um saco, né? Porque é o seguinte, aí você vai ver, tem 800 filmes inscritos, para sair 10. É uma loucura. Se o cara não ganha, o cara vai ter que esperar outro edital, quer dizer, passa um ano sem fazer nada, ou fazendo outras coisas, mas o projeto dele atrasou um ano. Né? Eu acho que, agora, não se dá para abrir mão do recurso público, não. Isso não é do Brasil, não, isso é no mundo todo. O mundo todo é assim. Você sabe que ninguém fala, mas o cinema mais subsidiado do mundo é o norte-americano. Todo mundo acha que é um mercado livre, não é um mercado livre coisa nenhuma, rapaz. É o filme mais subsidiado. Você sabe onde é o gabinete do cara que é presidente da academia, do Oscar lá? É na Casa Branca. O gabinete dele é na Casa Branca, pô. Porque lá o cinema é visto como estratégia de Estado. Entendeu? O cinema americano, desde Roosevelt. Roosevelt diz, vamos exportar o nosso meio de vida para o mundo. Junto com o nosso cinema, vai a vida americana. E está aí, por isso que eles dominam o mundo inteiro. Quando eles estavam desenvolvendo esse projeto nos Estados Unidos, eles expulsaram com lei de reserva de mercado, que agora estão querendo derrubar a nossa, mas eles têm reserva de mercado nos Estados Unidos, quando eles expulsaram por lei, votada no Congresso dele lá, expulsou o cinema francês do território americano. Porque o cinema francês dava mais dinheiro do que os deles. Eram os filmes melhores do que os americanos. E quem tem lei de reserva de mercado, os Estados Unidos tem demais. Agora vive aqui. Agora mesmo está no Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a lei de cota de tela. E nós estamos municiando o Dias Toffoli, que é o ministro relator, o senador Dornelles, através de Cacá Diegues, já fez um discurso no Senado, não sei o quê. Tem advogado, Marcelo Cerqueira, também já está municiando o Dias Toffoli.
Porque não pode acabar, se acabar com a nossa cota de tela, rapaz, que maluquice agora. Isso, por trás disso está o cinema americano, que as distribuidoras brasileiras são capazes deles. O velho esquema, até hoje, rapaz, chega um distribuidor americano, chega para você, você é exibidor. Aí ele chega para você e diz, olha, eu te dou, tenho 2 Oscars aqui, ó, no meu catálogo. Mas para você exibir meus Oscars, você tem que levar mais uns 20 filmes B. Aí você, pô, leva os Oscars porque você vai faturar, mas tem que levar também uma série de lixo. Aí ocupa o mercado nosso. Entendeu? Teve aquele projeto da Ancinave, que aí é briga de cachorro-quente, nem o Lula topou brigar. O projeto da Ancinave. Que o Gilberto Gil, quando era ministro, batalhou junto com a gente. A gente ia lá, várias reuniões, não sei o quê, ia ter a Ancinave, que taxava o filme estrangeiro. Por exemplo, tinha uma modalidade assim, passou de 300 cópias, tinha que pagar uma nota preta para um fundo de produção do país. Os americanos não queriam isso, entendeu? Porque, de repente, na época, eu não lembro agora qual foi o filme, mas um filme americano ocupou 800 salas aqui. 80% do nosso mercado. Um título. 80% do nosso mercado, com 800 cópias espalhadas pelo país. E o nosso filme vai para onde? As salas foram fechando, só tem cinema de shopping agora. Tem um projeto de reabrir uma série de cinemas de rua. E está acontecendo já. Né? Chama um projeto Mais Cinema. Que depois que mudou o governo, mudou o ministério, não sei o quê, esse negócio ficou meio parado. Mas era um projeto do Juca Ferreira. Né? Então, esse negócio do subsídio do Estado, porque, bicho, é próprio dos governos, rapaz, entendeu? Respaldar esses fenômenos culturais do país, de cada país. Não tem esse negócio de dizer não, porque livre mercado, livre concorrente, não existe isso, não. Nem nos Estados Unidos. É o cinema mais subsidiado do mundo, é o americano. E eles não falam, né? Eles querem para os outros, né? Livre mercado, não sei o quê, lei não, mas eles fizeram lei lá e que expulsou o cinema francês de lá. Entendeu? E qual é o filme que consegue entrar no mercado americano? Reserva de mercado. Dificilmente. Esses filmes filme estrangeiro que concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro, são filmes lançados em sala de arte, rapaz, mas sala muito específica, são guetos, não é no grande circuito. Aí pode concorrer ao Oscar porque foi lançado em território americano. Mas foi lançado na Cinemateca, numa sala de arte, não sei aonde, não sei o que, não no grande circuito. Mas está registrado e foi lançado, então está habilitado a concorrer ao prêmio de melhor filme estrangeiro. O cinema paraibano, eu acho que é um dos mais expressivos que tem por aí, né? Porque é uma diversidade impressionante, cara. Eu já vi coisas assim, nível experimental, ficção, documentário, entendeu? Tenho visto pouca coisa, mas o que eu vejo dá até uma satisfação, né? Dá uma alegria no peito. A TV Brasil está muito aberta para isso, né? Para comprar. O Canal Brasil também compra muito, né? Participa, inclusive, em festivais com prêmio de aquisição para curta-metragem, né? E tem aberto muitas janelas para exibir curta, seja qual for. Não é só premiado, não. Você faz a proposta e eles compram. Né? Existe uma verba para isso. Entendeu? Não é a questão de, não, uma comissão vai analisar. Não. Tem a verba naquele semestre, naquele ano, tanto. Esgotou a verba, próximo ano. Aí vai comprando. Eu vendi meus filmes todos para Canal Brasil, TV. Estou negociando com a TV Brasil agora, mais uma vez. Tá vendo? Eu acho que eu tenho visto muito curta nas televisões. Televisão fechada, né? Não, eu sei que a criação desse curso, antes tarde do que nunca, né? Já devia ter sido criada há muito tempo, né? E a ideia do João de Lima, inclusive, umas conversas com ele, da criação desse curso. Agora tem, é o que eu digo, né? Burocracia da universidade, vai para lá, volta, não sei o que e tal. Finalmente fizeram um curso. Eu acho que
É o somatório de tudo isso, né? Desse acúmulo de experiência. E agora um quadro de professores bons, que tem por aqui. Eu acho que esse curso aí só vem a somar mesmo, para valer, né? Acho que já devia ter há mais tempo, mas tudo bem, chegou o momento de fazer um curso específico de cinema, né? Porque tem o curso de comunicação, porque o de Brasília se acabou. É um curso multimídia lá, não sei o quê, né? O melhor curso atualmente que era é o curso da UF, na Universidade Fluminense. É o melhor curso de cinema que tem no país. Porque o da USP é uma bobagem absoluta, né? Uma coisa muito esteticista, de um excesso de esteticismo e tal. E não é um curso de cinema, é uma escola de comunicação. Aqui não, aqui foi criado um curso de cinema mesmo, né? E o da UF era o melhor. Vamos ver aqui, está começando agora, vai se firmar. Eu faço votos que desenvolva cada vez mais. Que isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Nosso tempo não tinha essas coisas. A gente aprendeu na marra, né? Em cineclube, lendo livro, vendo filme e trabalhando, e começando a botar a mão na massa. A gente aprendeu assim, né? Na marra. Mas agora eu acho que é uma coisa sistemática, né? É muito bom isso aí. Meu nome é Manfredo Caldas e este é o meu olhar sobre o cinema paraibano.